Olá, pessoal! Na aula de hoje eu vou abordar com vocês sobre raças, linhagens e cruzamentos de suínos. Então, hoje eu vou abordar a importância da escolha então de uma raça ou uma linha, né, que nós podemos dizer, ou especificamente uma linhagem e os principais cruzamentos então que são realizados para não melhoramento genético de suínos. Bom, então os objetivos então dessa aula, num primeiro momento vai ser apresentar as características fenotípicas de classificação das raças suínas, depois então as principais raças puras de origem, falar um pouco sobre o registro genealógico de suínos, as principais raças puras sintéticas e animais cruzados, e os princípios então do melhoramento genético de suínos, falando mais sobre a questão dos rebanhos, fluxo de animais e os principais cruzamentos então que são utilizados na suinocultura. Bom, então a importância da escolha de uma raça, de uma linha ou de um animal híbrido, ela se dá de acordo com essa figura aqui, né? Aqui nós temos um sistema de produção em que envolve vários fatores, tá? E esse sistema como um todo, ele é influenciado então pelo meio, que nós temos aqui então a questão do clima, do mercado, né, em relação ao consumidor, que está cada vez mais exigente, né? E a questão da gestão, então, dos recursos humanos, da gestão de uma granja. A raça aqui, ela fica no topo da pirâmide, porque, na verdade, a raça, o tipo de animal que eu vou criar é que vai determinar, então, todo o ambiente de criação, as instalações desses animais. Vocês viram lá com o professor Eduardo que nós temos os sistemas de produção que são utilizados na suinocultura, sendo o principal ainda a criação intensiva, o sistema intensivo de criação. E, além desses, nós temos um sistema que nós podemos dizer um sistema semi-extensivo, né? Que nós podemos utilizar, então, uma criação orgânica, por exemplo, em que nós precisamos de animais com características diferentes, com características que apresentem, então, rusticidade, né? Para serem criados, então, em um ambiente ao ar livre. Então, a escolha da raça, né, o objetivo da minha produção, que o principal objetivo então da suinocultura é a produção de carne, então a escolha de animais que tenham um padrão racial com maior produção de carne, geralmente então é o que se deseja na suinocultura. Então aqui só para mostrar que a raça, não adianta nós termos melhores instalações, melhores manejos, se o potencial genético desses animais ele não é bom, né? Esse animal não tem o potencial genético, então, para a produção de carne, para a produção de leite, para os leitões, né? Então, tudo isso a gente vai falar na aula de hoje. Em relação à classificação, né, os critérios de avaliação das raças, eu vou conversar com vocês, então, sobre algumas características que são avaliadas, principalmente bem definidas nas raças puras de origem. Mais adiante eu vou mostrar para vocês que nós temos lá no registro genealógico como forma de registrar então 3 categorias. São elas as raças puras de origem, depois as raças puras sintéticas e os animais cruzados, híbridos ou F1, né, obtidos do resultado do cruzamento entre duas raças. Então essas características que eu vou comentar com vocês agora, elas são bem específicas, bem visíveis então em animais de raças puras de origem. Quando a gente entrar em raças puras sintéticas e cruzadas, a gente vai ter uma mistura, então, dessas características. Então, aqui seria mais para a questão de critério de julgamento exterior desses animais, para também registro genealógico dessas raças puras de origem. E o que nós levamos em consideração, então, das características, então, mais fenotípicas, então, desses animais? Seria o tamanho e orientação das orelhas. Aqui eu gosto de comparar com as raças caninas, né, que apresentam diversidades, então, em relação a essa questão de diferentes tipos, né, de orelhas também, né, eu acabo fazendo esse comparativo. Na suinocultura a gente tem, então, animais que podem apresentar as orelhas célticas, ibéricas ou ainda asiáticas. Os animais com orelha céltica apresentam, então, essas orelhas, que tem então elas são orelhas caídas, tá? E que tem então que cobrem os olhos, como essa foto aqui mostra, tá? É uma orelha que cai e que cobre então os olhos.
Aqui nós temos as orelhas ibéricas, que é esse tipo de orelha aqui, de uma orelha caída, mas que não cobre os olhos, né? Aqui na orelha céltica nós temos um exemplo que é a raça Landrace, que a gente vai conversar depois, mais adiante. Aqui nós temos o exemplo de orelha ibérica, a raça Duroc. E como orelha asiática, então, nós temos esses animais que têm as orelhas, então, eretas, abertas, né? Então, aqui vocês podem lembrar, então, orelha céltica, C de caída, ibérica, uma orelha intermediária, né? I de intermediário, e asiática, então, uma orelha mais aberta, tá? Aqui nós temos, então, como exemplo, a raça Large White. Pietra também é um exemplo, tá bem? Depois nós temos o perfil frontonasal, em que nós podemos então classificar então as raças que nós temos. Aqui o perfil retilíneo, perfil subretilíneo ou subconcavilíneo, o perfil concavilíneo e o ultraconcavilíneo. Perfil retilíneo, a gente vai o perfil do focinho, né, até a fronte do animal. Nós temos esse perfil então retilíneo, esse animal que tem esse perfil reto. Aqui nós temos o exemplo, então, da raça Landrace. O perfil subretilíneo ou subconcavilíneo, nós temos, então, um animal que tem uma leve depressão aqui na metade desse perfil, né, frontonasal. Aqui nós temos o exemplo, a raça Duroc. Mas se vocês lembrarem, anteriormente, a gente viu que a raça Duroc, ela tem um perfil de orelhas ibérica, né? Então, essa foto aqui, esse animal, essa raça Duroc, ela está ok para relação ao perfil frontonasal, mas ele seria desclassificado pela questão do tipo de orelhas, né? Que é uma orelha mais asiática, né? Digamos assim, tá? Mas o perfil está correto. O perfil concavilíneo é esse perfil que tem, então, uma depressão, né? Um perfil côncavo, que aqui nós temos o exemplo da raça Large White, tá? Esse perfil concavilíneo. E o perfil ultraconcavilíneo, nós temos aí então essas raças que têm esse focinho, né, bem achatado, digamos assim, né? Como exemplo, nós temos as raças caninas lá, o Bulldog. E como raças que nós vamos ver depois, a gente tem a Berkshire, que é uma raça que apresenta então esse focinho. Algumas raças de suínos miniatura ou mini pigs, né, apresentam também esse perfil ultraconcavilíneo. Em relação à pelagem, né, que é algo mais comum de vocês verem então também nas outras espécies, nós podemos também ter os tipos de pelagem simples, né, que é a pelagem branca, preta ou vermelha, e uma pelagem composta, tá? Nós não temos tons de branco, tons de preto, né, mas nós podemos ter tons de vermelho. E na pelagem composta, nós temos então os animais faixada, ou os animais então com uma faixa branca, que nós dizemos, né? A pelagem oveira, né? Lembrando lá do cavalo oveiro, aquela pelagem com manchas mais escuras. Uma pelagem preta com as 6 extremidades brancas, que seriam as patas brancas, o focinho e a cauda, a ponta. Ou então ainda animais que apresentam metade superior preta, metade inferior branca, ou alguma porção, então, do corpo desse animal, com alguma faixa branca, tá? Ou preta. Então, dependendo da raça, nós temos, então, uma pelagem que ela pode ser simples ou composta. Então, nós vimos, então, a questão do perfil das orelhas, esses animais, perfil frontonasal, e aqui, então, a pelagem. Além disso, nós podemos classificar esses animais de acordo com as características fisiológicas e etológicas, né? Basicamente, nós podemos dizer que nós temos algumas raças que são mais utilizadas como raça-mãe e outras como raça-pai dos animais que vão para abate, né? Mas aqui é importante lembrar que todos têm pai e mãe, origem, né? Então, as linhas paternas e linhas maternas desses animais. Mas quando a gente fala em produção de suínos, onde o objetivo é a gente ter um maior número de leitões desmamados fêmea-ano, consequentemente maior número de leitões terminados e maior quilos produzidos fêmea-ano, a gente precisa então características de uma mãe que tenha alta prolificidade, produção de leite, né, habilidade materna, por exemplo.
Então, quando eu falar de que uma raça ela é mais específica como raça-mãe, vocês entendam que o pai dessa raça, né, que a mãe, né, dessa raça, ela apresenta então características desejáveis então para ser uma raça mãe. E quando a gente fala em raça pai, a gente pensa que a mãe, né, a fêmea dessa raça, ela não apresenta então características desejáveis para a mãe. Então assim talvez fique mais fácil. Não tem alta prolificidade, habilidade materna. Então essa raça ela tem uma seleção, né, seleção e cruzamento mais voltados para uma obtenção então de um macho, de uma linha paterna. E o que nós desejamos então para uma raça pai? Que esse animal então tenha um ótimo desempenho, qualidade de carcaça principalmente, né? Porque o pai e a mãe eles contribuem com 50% então desse potencial genético desse animal lá no final então da produção. Então é bem importante a gente definir bem o que seria então uma raça mãe, uma raça pai, ou uma linha materna e uma linha paterna, quando a gente fala então em melhoramento genético, tá? Então depois agora eu vou conversar com vocês sobre as principais raças mães e raças pais. Algumas podem ser utilizadas para ambos, né? Mas de modo geral a gente tem aquelas mais específicas para raça mãe e raça pai. Então, além disso, nós vemos características morfológicas exterior, né? Onde nós vemos as pelagens, as orelhas, perfil frontonasal, e características, então, também pertinentes à qualidade de carcaça, né? Que nós podemos, então, avaliar numa seleção genética, numa seleção fenotípica desses animais. Características de carcaça, desempenho, né? Também são desejáveis. Aqui é importante também comentar que eu falei na raça mãe, mas a raça mãe também apresenta um bom desempenho e qualidade de carcaça, tá? Mas essas características são mais atribuídas, então, à raça pai. Nós temos outras questões fisiológicas, né? Ganho de peso diário, e desempenho, né? Conversão alimentar, prolificidade, rusticidade, que são características que são avaliadas, então, dentro do melhoramento genético também. A questão do comportamento, né, a docilidade, a habilidade materna, aqui também visa, pensando em questão de bem-estar animal, né, em que esses animais são submetidos a algumas práticas de manejo, então vem se estudando melhores práticas, redução de práticas que tenham, que causem dor aos animais, mas animais que são mais dóceis e que uma habilidade materna, por exemplo, são mais desejáveis. Então a gente pode ter aí então na seleção já pensando em características mais voltadas a animais sem comprometimento então, né, sem causar estresse esses animais, principalmente no manejo lá pré-abate desses animais, tá? Então são características que também são buscadas então na questão do melhoramento genético. E aí nós temos aqui então relembrando, né, já que vocês já viram lá com o professor Eduardo, na origem dos suínos, em que esses animais, então, a origem, que eles foram originários lá, né, do javali, né, da nossa espécie selvagem ali, né, que seriam os primos, né, dos suínos, né, tanto os crus scrofoferos quanto os sus scrofaíndicos, né, o europeu ou o asiático. E aí nós temos então esses animais, né, que nós temos até hoje, né, na natureza, que eles apresentam então essa conformação com 70%, né, da parte anterior e 30% da parte posterior. O que isso significa? Que esses animais, né, eles apresentam essa conformação porque eles necessitam então lutar, fugir, né, principalmente no ambiente que eles vivem. E isso confere, então, uma capacidade cardiorrespiratória melhor para esses animais, né? Então, animais que apresentam essas características sobrevivem, né, se adaptam melhor ao ambiente que eles vivem. E com a questão da domesticação, né, desses animais, os suínos, em que nós tivemos lá, né, a questão que nós temos hoje, né, que os animais eram caçados e aí os filhotes, então, eram levados para casa, em que esses animais recebiam, então, alimentação, basicamente, então, restos de comidas, né?
Então, esses animais com a domesticação e o surgimento do suíno doméstico, nós tivemos então esse animal, como essa foto aqui, do tipo banha, em que nós ainda temos até hoje então animais do tipo banha, né? Mas esses animais então essa conformação 50% tanto na parte anterior e posterior, com uma carcaça então com uma quantidade maior de gordura. Com a questão lá no final da década de 50, em que nós tivemos então a exigência de uma carne mais saudável, a melhoria da qualidade da carcaça, o melhoramento genético ele foi então intensificado e nós tivemos então o surgimento desse animal que é do tipo carne, em que nós temos então 70% na parte posterior e 30% na parte anterior. Hoje nós temos então alguns animais, algumas raças que nós temos 50%, 60% distribuídos, então, tanto na parte anterior quanto posterior, tá? Buscando então cortes nobres, né? Com uma maior quantidade de carne e menor quantidade de gordura, que é o que o melhoramento genético tem sido então intensivo, né, nesses aspectos. Essa conformação que acontece também para os frangos, né, de ter uma porção menor na parte anterior, pode resultar em alguns problemas, por exemplo, principalmente quando os animais têm estresse calórico, de animais que possam vir a infartar ou ter algum outro tipo de problema metabólico, porque o sistema cardiorrespiratório desses animais, ele não aumentou, né, para acompanhar todo esse desenvolvimento que exige, então, um metabolismo, né, maior desses animais, tá? Então, isso pode acabar acarretando alguns problemas, mas a gente tem, então, hoje a seleção genética com o uso de marcadores moleculares, em que esses animais que apresentam algum gene deletério, digamos assim, ele acaba sendo selecionado e retirado, então, do rebanho. Então, basicamente, nós entramos aí, então, falando sobre as raças suínas, né? Então, as raças, entrando nas raças, nós vamos abordar três grupos principais. As raças estrangeiras, né? As raças chinesas e as raças nacionais. Então, elas são agrupadas porque elas apresentam características semelhantes e elas são utilizadas também de forma diferente, então, no melhoramento genético dos suínos. Mas já adianto para vocês que as raças estrangeiras, elas são as mais utilizadas no melhoramento genético de suínos, tá? Então, lá no final da década de 50, depois eu vou mostrar para vocês no registro genealógico, nós tivemos então a importação dos animais, as principais raças, que são ainda utilizadas até hoje, então, no melhoramento genético de suínos. E aqui, então, a gente tem a raça Duroc, né, que ela é a terceira raça aí que apresenta o maior número de registros genealógico, e é uma raça, então, que ela tem origem nos Estados Unidos, tem a orelha do tipo ibérica, né, aquela orelha caída, mas que não cobre os olhos, perfil subconcavilíneo, pelagem vermelho cereja ou vermelho pinhão, e é mais utilizado como raça pai, tá? E apresenta ainda uma boa rusticidade. Por que raça pai? Porque a mãe do Duroc, ela não tem, então, uma alta prolificidade para ser utilizada, então, como raça mãe, tá? Então, esses animais, eles apresentam, são utilizados, são selecionados para obter, então, melhor desempenho e melhores características de carcaça. Aí nós temos aqui a Landrace, que é a que tem o maior número de registros, né, genealógico, tem origem na Dinamarca, tem a orelha do tipo céltica, né, caída que cobre os olhos, perfil retilíneo, uma pelagem branca e é mais utilizada como raça-mãe. Aqui nós temos uma das nossas supermães, digamos assim, né? Ela tem uma boa prolificidade, boa a alta prolificidade e uma ótima produção de leite, né? O que confere a ela uma habilidade materna. Então, depois eu vou mostrar alguns números para vocês. Ela apresenta, então, acima de 12 leitões nascidos vivos, tá? Que já é considerada uma boa prolificidade, tá? Então, essa raça também ela apresenta um comprimento de carcaça um pouco maior em relação às outras raças e, então, é uma das que são mais utilizadas, então, no melhoramento genético, como obtenção
da linha materna, né, como raça-mãe. Aqui nós temos a Large White, que é a segunda raça que apresenta o maior número de registros no Pig Book brasileiro, né, registro genealógico. Tem origem na Inglaterra, tem a orelha do tipo asiática, né, uma orelha mais aberta, perfil concavillíneo, pelagem branca, né, assim como a Landrace, e é mais utilizado também como raça-mãe, apesar de também ter uma boa periodicidade, aí, né, com 12 leitões ou mais de nascidos vivos, elas também apresentam produz bons pernis, então ela também tem uma qualidade de carcaça desejável. Por isso que depois, quando eu falar sobre as raças puras sintéticas, que são obtidas a partir de raças puras de origem, ou sintéticas, a gente vai ver que a Large White, ela também está presente. Na verdade, ela está presente em quase todas as raças sintéticas, porque ela também apresenta essas características de carcaças diferente da Landrace que nós vimos antes. Mas as duas apresentam o maior número de registro no Pig Book brasileiro, porque justamente essas duas raças são as mais utilizadas para a obtenção dos F1, das matrizes F1, as matrizes híbridas, que também hoje na suinocultura, nas granjas comerciais, são as mais utilizadas também para a obtenção dos animais que vão para abate. Tá? Depois eu vou mostrar para vocês a pirâmide genética e vou falar um pouco mais como que funciona, então, esse fluxo de animais. Mas a gente já sabe, então, a gente já citei, que essas duas raças, a Landrace e a Large White, por também terem o maior número de registros, né, elas também são as mais utilizadas nesse cruzamento para a obtenção de animais F1. Além disso, nós temos aqui a Yorkshire, que ela tem exatamente as mesmas características, né, da Large White, e a diferença é que elas têm essa pelagem aqui, né, um pouco mais comprida, né, que a Large White. E em alguns aspectos ela também pode apresentar, né, como nessa foto aqui, um perfil mais ultra concavilíneo, tá? Essa aqui foi uma das raças que teve algum registro, mas é só para a gente também ter esse comparativo, tá? Dentre as que nós vimos, então, a Duroc, a Large White e a Landrace são uma das principais. Aqui nós temos a Pietran, que é uma raça conhecida como 4 quartos, né? Aqui pela foto a gente pode ver, que é um animal que apresenta, então, essa distribuição, né, da carne magra na carcaça, né, da musculatura bem distribuída, tá? Então, essa raça tem origem na Bélgica, orelhas do tipo asiática, perfil concavilíneo, né, semelhante, então, ao Duroc, pelagem oveira, né, com essas manchas aqui no corpo, e é mais utilizada como raça pai. Então, aqui vocês podem perceber também, né? Por quê? Porque a mãe Pietran, ela tem aí 10 a 11 leitões nascidos vivos, mas aqui o que nos interessa seria, então, em relação ao Pietran. Aqui, essa raça Pietran também, gostaria de enfatizar que nós temos aqui essas raças com maior possibilidade de apresentar o gene alotano. O que é o gene alotano? É um gene que ele acaba causando no animal, né, um efeito lá nos receptores de cálcio no músculo, né, uma proteína, em que esses animais eles têm uma deficiência, então, uma liberação mais lenta do cálcio no músculo. O que isso significa? Que esses animais eles tendem, então, quando submetidos ao estresse, a apresentarem a síndrome do estresse suíno. Então, esses animais eles caem no chão, eles entram em tetania, né, ou hipertermia maligna, que nós podemos chamar, e esses animais, então, acabam vindo a óbito, né, porque a gente sabe que o músculo cardíaco, né, também é comprometido, e esses animais, então, eles, quando submetidos, por exemplo, em granjas de Pietran, em que nós não tínhamos essa identificação desses animais com esse gene, a gente tinha que entrar com muita calma, sem grito, né, com práticas de manejo bem adequadas. Mas hoje, e por que alotano, né? Porque animais anestesiados com o gás alotano identificava então esses animais, se identifica então esses animais. Então, hoje, com a questão do marcador genético, seleção genética, a gente já tem animais, raças, né, sintéticas principalmente, raças puras, livres desse gene, livres do gene alotano, livre do gene
que é um dos genes, então, deletérios na produção de suínos, e a gente consegue hoje, então, ter essa identificação. E o Pietran, por ter mais... Só que esse gene alotano, ele também está relacionado com animais que apresentam características com maior acúmulo de carne na carcaça, né? Com características que são desejáveis. Mas, por a gente ter esses problemas, né? Causando alguns problemas na qualidade de carcaça desses animais, né? Causando uma carcaça, por exemplo, mais pálida, exudativa e mole, que é a carne PSE. Nós, então, temos essas características, então, já gostaria de já enfatizar aqui sobre essa questão do gene alotano. Nós temos outras raças também aqui, como a Wessex, né, Saddleback, que em alguns momentos também a gente teve a importação dessas raças e utilização. Essa raça tem origem na Inglaterra, orelha do tipo céltica, um perfil subconcavilíneo, uma pelagem preta com faixa branca, tá? Ou faixada, que a gente pode dizer, mais utilizada como raça-mãe, porque apresenta então uma boa prolificidade e uma ótima habilidade materna. Dessas que nós vimos até agora, as mais importantes então é a Duroc, a Large White, a Landrace e a Pietran, tá? Essas 4. Além então dessas, nós temos então a Hampshire, que também é uma raça importante além dessas 4 que eu já falei para vocês, né? Ela tem origem nos Estados Unidos, orelhas asiáticas, perfil concavilíneo, uma pelagem preta com faixa branca também, mais utilizada como raça pai, né? Porque ela tem então uma boa produtividade, uma boa qualidade de carcaça e boa rusticidade. Aqui também essa raça a gente pode ter a presença do gene alotano, né? Por questão então de ser uma raça que tem um acúmulo maior de músculo na carcaça, tá? Então, depois nas raças puras sintéticas, a gente vai colocar em prática essa questão de raça-mãe, raça-pai, e essas são as principais raças, então, que são utilizadas. Aqui a gente tem, então, a Berkshire, que tem uma raça que tem lá o perfil e a pelagem diferente, né, digamos assim. Tem origem na Inglaterra, orelha do tipo asiática, o perfil ultraconcavilíneo. Tem aquela pelagem preta com as 6 extremidades brancas, né? Então as patas, o focinho e a ponta da cauda. É uma raça com grande adaptação aos mais variados ambientes e é uma das raças mais antigas, então, lá da Inglaterra, tá? Então a Berkshire também é uma raça que pode ser utilizada no melhoramento genético. Aqui nós temos a Poland China, que tem, então, também a pelagem preta com as 6 extremidades brancas, origem nos Estados Unidos, orelha do tipo ibérica, perfil subconcavilíneo, uma raça pouco prolífera e apresenta bons pernis. Consequentemente, ela vai ser mais utilizada, então, como raça pai no melhoramento genético. E aqui, para finalizar, nós temos a raça Tamworth, que é a mais antiga da Inglaterra. Então, aqui a gente pode ver que essa raça, ela tem, então, uma boa rusticidade, uma grande rusticidade, né, para se criados, então, ou para a obtenção de animais de linhas sintéticas para serem utilizadas numa criação mais agroecológica. Tem orelha do tipo asiática grande, né, olha aqui os leitõezinhos mais orelhudos, perfil subconcavilíneo, uma pelagem vermelho-dourada e... como a gente já havia falado, uma raça com grande rusticidade, tá bem? E além então dessas raças, nós temos então aqui uma raça que é muito curiosa, né? Que a gente chama Mangalitsa, que é o porco-ovelha, né? Que a gente pode dizer, que na verdade ela é uma raça suína, né? Foi quase extinta lá em 1990. Então aqui nós temos essa raça que tem origem na Hungria, e desenvolvida no Reino Unido, né? Miessex. Essa raça, então, ela é muito utilizada também para a obtenção de carnes especiais, né? Então, porque ela tem uma coloração diferente, né? E é criada também em um ambiente diferenciado. Então, se vocês colocarem lá a Mangalitsa, vocês vão obter informações sobre a produção desses animais. Então, são animais que apresentam características para a obtenção de raças especiais, que, por exemplo, aqui no Brasil nós temos como carne especial a carne orgânica suína, que é o que nós temos então. Nós não temos a carne caipira suína, como nós temos lá em aves, mas aqui no Brasil
a gente tem a carne orgânica ou o Ramon serrano também, a gente pode dizer que é uma carne especial produzida então no Brasil. Então aqui a gente tem diferentes pelagens, uma pelagem vermelha dourada, uma pelagem branca, vermelho pinhão, né? Aqui também animais exemplares, né, dessa raça. E é uma curiosidade, né? Uma raça que ela é mantida também por alguns criadores, né? Para manutenção das raças puras, assim como a gente tem no Brasil também. Quando a gente fala em raças nacionais, a gente tem alguns locais que a gente tem esse banco genético, né? Para preservação dessa raça. E aqui é uma delas, tá bem? Entrando nas raças chinesas, tá? Então, nós já vimos então as raças estrangeiras até aqui, a importância delas é que elas são as mais utilizadas no melhoramento genético, destacando as raças Large White, Landrace, Duroc, Pietran, Hampshire, que são as principais que nós vimos, tá? Então essas são as principais raças. E agora a gente vai falar então sobre as raças chinesas, tá? Mas eu vou deixar então para falar no próximo vídeo, tá bem? Então, até a próxima aula, a próxima videoaula.